Você já parou para pensar se o corvo na sua janela acabou de resolver um quebra-cabeças complexo para alcançar comida? Ou se o polvo no aquário sabe a rotina dos seguranças e planeja uma fuga? A maioria de nós acredita que o auge da inteligência animal se resume a golfinhos e macacos. Mas e se eu disser que isso é um enorme equívoco? Hoje embarcaremos em uma jornada pelas mentes mais brilhantes do reino animal. Montamos um ranking dos 20 maiores gênios do nosso planeta. E acredite, esta lista vai subverter completamente suas noções. Golfinhos? Sim, eles estão aqui. Mas a colocação deles no ranking vai chocar você. A propósito, qual animal você, pessoalmente, considera o mais inteligente? Escreva nos comentários agora mesmo, e no final do vídeo, vamos verificar o quanto sua intuição coincidiu com os dados científicos. Antes de iniciarmos nossa contagem regressiva, precisamos definir o que exatamente significa inteligência no mundo animal. Não se trata da capacidade de resolver equações quadráticas ou citar clássicos da literatura. Os cientistas avaliam a inteligência através de vários parâmetros-chave: a habilidade de solucionar problemas, a capacidade de usar e até mesmo criar ferramentas, a existência de estruturas sociais e comunicação complexas, além da memória e da capacidade de aprendizado. É vital compreender que a inteligência sempre atende a um único objetivo: a sobrevivência. Por isso, a inteligência de um polvo, perfeitamente adaptado à vida no fundo do oceano, é radicalmente diferente da de um elefante, que vive na savana. Compará-los diretamente é o mesmo que discutir se um martelo é melhor que uma chave de fenda. Cada um é excelente em sua função. Nosso ranking é um esforço para reunir os pensadores mais notáveis de diferentes ambientes, cujas capacidades assombram a comunidade científica e provam que o ser humano está longe de ser a única criatura verdadeiramente inteligente neste planeta. A abrir a nossa lista, no 20º lugar, temos a lontra marinha, ou calão. Estas criaturas encantadoras não são apenas uns bichinhos fofos que ficam a flutuar de costas. Elas são um dos poucos mamíferos marinhos que usam ativamente ferramentas. A sua guloseima preferida são os moluscos e os ouriços do mar, protegidos por uma concha muito resistente. O que é que a lontra faz? Encontra uma pedra adequada, coloca-a no peito, servindo como bigorna, e bate na presa repetidamente até que a concha se parta. Mais do que isso, cada lontra tem a sua pedra favorita, que pode transportar consigo num bolso de pele especial que tem debaixo da pata. Isto demonstra não só a sua esperteza, mas também a capacidade de planear e de preservar um recurso valioso. A sua inventividade na procura de alimento é um excelente exemplo de como a inteligência as ajuda a adaptar-se e a prosperar no seu ambiente. Elas transformaram o peito numa oficina móvel, o que, concordam, merece um lugar no nosso top. No 19º lugar, encontramos as formigas. Sim, estes insetos minúsculos. Subestimar a sua inteligência coletiva é um erro crasso. Individualmente, uma formiga não tem um intelecto notável, mas o formigueiro, como um todo, funciona como um verdadeiro superorganismo dotado de capacidades impressionantes. Elas praticam a agricultura, cultivando fungos em verdadeiras plantações subterrâneas. Além disso, domesticaram os afídeos, utilizando-os como vacas leiteiras para extrair néctar adocicado. As formigas fazem guerras, capturam prisioneiros e constroem estruturas de engenharia sofisticadas. Isto inclui a formação de pontes vivas, criadas a partir dos seus próprios corpos, para ultrapassar obstáculos. O seu sistema de comunicação, baseado em feromonas, é incrivelmente sofisticado. Ele permite-lhes transmitir coordenadas exatas de fontes de alimento, alertar sobre perigos e coordenar as ações de milhares de indivíduos simultaneamente. Esta inteligência coletiva permite às formigas resolver problemas impossíveis de superar por uma única criatura, mesmo que seja dotada de grande intelecto. Fica provado, assim,
que a inteligência não é apenas individual, mas também pode ser distribuída. Em 18º lugar, temos o guaxinim. Estes bandidos mascarados já são famosos pela sua astúcia e pela incrível destreza das suas patas. As patas dianteiras são quase tão sensíveis quanto as mãos humanas, permitindo-lhes manipular objetos com uma precisão surpreendente. Cientistas realizaram testes onde os guaxinins precisavam de abrir fechaduras complexas para conseguir comida. Algumas dessas fechaduras exigiam até 11 ações sequenciais para serem abertas. Os guaxinins não só conseguiam completar a tarefa, como também memorizavam a solução por anos a fio. A sua capacidade de resolução de problemas, a excelente memória e a rápida adaptação ao ambiente urbano fazem deles verdadeiros gênios da sobrevivência. Se alguma vez tentou proteger os seus contentores do lixo de um guaxinim, sabe que está numa batalha contra um adversário extremamente engenhoso e teimoso. A curiosidade e a persistência não são meras características, mas sim manifestações de um intelecto altamente desenvolvido. O 17º lugar é dedicado ao texugo do mel, o famoso ratel. Este animal tornou-se um meme na internet graças à sua total destemor. Mas por trás dessa reputação, esconde-se uma inteligência fora do comum. Os ratéis são mestres da fuga. Nos jardins zoológicos, eles demonstram uma engenhosidade inacreditável. Conseguem abrir trancas, usam pedras e paus como ferramentas para trepar as cercas e até trabalham em equipa com os seus parceiros para fugir. Um ratel famoso, chamado Stoffel, ficou conhecido por aprender a amontoar pedras, escavar túneis e até usar um ramo deixado no seu recinto como escada. Quando lhe tiravam todos os objetos, ele começou a rolar bolas de lama e terra para construir um degrau e alcançar o topo. Isto demonstra um alto nível de pensamento analítico e a capacidade de encontrar soluções pouco convencionais para atingir os seus objetivos. O ratel não é apenas forte e destemido, ele é extremamente inteligente, o que o torna num dos animais mais temidos e respeitados na natureza selvagem. No 16º lugar, encontramos o rato. É verdade que para muitas pessoas eles causam repulsa, mas já passou da hora de deixarmos os preconceitos de lado. As ratazanas são criaturas incrivelmente inteligentes e socialmente complexas. Elas possuem o que chamamos de metacognição, ou seja, a capacidade de reconhecer os limites do seu próprio conhecimento. Em termos práticos, isto significa que um rato consegue perceber que não tem a certeza da resposta a uma pergunta e opta por não escolher, para assim evitar um erro. Esta é uma capacidade que, até recentemente, se pensava ser exclusiva dos humanos e dos primatas. As ratazanas aprendem com facilidade a navegar em labirintos extremamente complexos, retendo o mapa do percurso por longos períodos, e demonstram empatia. Em diversas experiências, os animais libertaram os seus pares de armadilhas, mesmo quando lhes era oferecido chocolate como alternativa, um prêmio altamente desejado. Isto atesta a existência de fortes laços sociais e de solidariedade no grupo. O seu cérebro está programado para uma análise constante do ambiente, o que as torna mestres da adaptação e da sobrevivência, conseguindo prosperar em praticamente qualquer condição. A 15ª posição é ocupada pelo esquilo. Estes roedores ágeis não são apenas mestres do parkour, são também autênticos gênios no planeamento e na memória. Todos os outonos, o esquilo esconde milhares de nozes em vários locais para conseguir sobreviver ao inverno. E o mais espantoso é que ele consegue recordar a localização da maioria desses esconderijos. Isto exige uma memória espacial verdadeiramente fenomenal. Mas a sua inteligência não fica por aqui. Os esquilos são mestres na arte do engano. Se um esquilo notar que está a ser observado por um potencial ladrão, seja outro esquilo ou uma ave, ele pode encenar um autêntico teatro. Ele vai escavar buracos falsos e fingir que está a enterrar a noz, quando, na verdade, a provisão continua na sua boca.
Só depois corre para um local mais isolado e recatado, onde esconde a nós de forma segura. Esta tática de diversão e engano requer que o esquilo compreenda as intenções do outro ser, o que é um sinal de um nível de inteligência extremamente elevado. No 14º lugar, encontramos os porcos. Esqueça o estereótipo de que são animais sujos e burros. A verdade é que os porcos são mais inteligentes do que os cães, e até mesmo do que alguns primatas. Têm uma memória de longo prazo notável e conseguem reconhecer-se ao espelho, um teste que muitos animais não conseguem passar. Em várias experiências, os porcos demonstraram a capacidade de jogar videojogos simples usando um joystick que controlavam com o focinho. E mais, entenderam a essência do jogo mais rapidamente do que alguns macacos. Conseguem resolver quebra-cabeças concebidos para crianças e compreendem a linguagem simbólica. Os porcos são extremamente sociais, formam hierarquias complexas, comunicam-se através de uma vasta gama de sons e são capazes de enganar os seus companheiros para conseguir mais comida. As suas capacidades cognitivas são tão elevadas que os cientistas os colocam ao mesmo nível de golfinhos e elefantes. Isto torna-os, sem dúvida, uns dos intelectuais mais subestimados do reino animal. Em 13º lugar, encontramos o papagaio Kea, originário da Nova Zelândia. Estas aves são muitas vezes apelidadas de palhaços das montanhas, devido ao seu caráter brincalhão e travesso. Mas por detrás desta fachada, esconde-se uma inteligência notável. Os Keas são solucionadores de problemas inatos. No meio selvagem, são conhecidos por conseguirem abrir mochilas de turistas, desapertar porcas em carros e encontrar as formas mais engenhosas de chegar à comida. Os cientistas descobriram que os Keas são capazes de avaliar probabilidades. Num dos seus experimentos, foi pedido às aves que escolhessem uma ficha de um de 2 recipientes. Um recipiente continha mais fichas pretas, consideradas as vencedoras, e o outro tinha menos. Os Keas escolheram consistentemente o recipiente com maior probabilidade de sucesso. Isto demonstra uma capacidade de raciocínio lógico e de análise estatística a um nível rudimentar. A sua curiosidade e vontade de experimentar tornam-nos umas das aves mais inteligentes do planeta, capazes de resolver enigmas que deixam até os macacos perplexos. O cão ocupa a 12ª posição. Claro que a sua inteligência varia muito dependendo da raça, mas, no geral, os cães demonstram capacidades cognitivas surpreendentes, sobretudo na interação social com os humanos. São os únicos animais, além dos humanos, que entendem instintivamente o gesto de apontar com o dedo. Os cães são capazes de aprender centenas de palavras e comandos. A recordista, uma Border Collie chamada Chaser, sabia os nomes de mais de 1000 brinquedos. Mas a sua inteligência não se manifesta apenas no vocabulário. Os cães conseguem ler perfeitamente as nossas emoções através das expressões faciais e do tom de voz. São capazes de empatia e podem exibir comportamentos sociais complexos, como ciúmes ou sentimento de culpa. A sua capacidade de aprender, de cooperar com os humanos e a profunda ligação emocional que estabelecem fazem deles não apenas os nossos melhores amigos, mas também companheiros verdadeiramente inteligentes. Em 11º lugar, temos a sépia. Este molusco cefalópode é um mestre na arte da camuflagem. No entanto, a sua inteligência vai muito além da simples capacidade de mudar a cor da pele. As sépias possuem um dos maiores rácios entre o tamanho do cérebro e o tamanho do corpo em todo o reino dos invertebrados. Recentemente, cientistas descobriram que elas conseguem passar no famoso teste do marshmallow, frequentemente usado para medir o autocontrolo em crianças. Foi dada uma escolha às sépias jovens: comer um alimento menos apetitoso de imediato ou esperar um pouco para receber o seu petisco favorito, um camarão vivo. As sépias que conseguiram demonstrar paciência e autocontrolo obtiveram melhores resultados noutros testes cognitivos. Isto sugere que elas possuem funções complexas,
como o planeamento a longo prazo e a capacidade de adiar a gratificação imediata em troca de uma recompensa superior. A sua inteligência permanece um mistério que os cientistas estão apenas a começar a desvendar. Entramos no nosso top 10. No 10º lugar está a baleia jubarte. Estes gigantes do oceano não só têm dimensões impressionantes, como demonstram uma inteligência extremamente sofisticada. O seu cérebro contém neurônios fusiformes especiais. As mesmas células que nos humanos estão ligadas ao comportamento social, à empatia e à intuição. Estas baleias são famosas pelas suas complexas canções, sequências sonoras que podem durar horas e que evoluem de ano para ano. Esta é considerada uma das formas de comunicação mais complexas no reino animal. Mas o aspecto mais surpreendente de todos é o seu comportamento social. As baleias jubarte utilizam táticas de caça em grupo, sendo a mais famosa a chamada rede de bolhas. Várias baleias cercam um cardume e expelem ar, criando uma verdadeira parede de bolhas que obriga a presa a formar uma bola compacta. De seguida, elas mergulham no centro, por turnos, e banqueteiam-se. Um trabalho coordenado como este exige comunicação, planeamento estratégico e uma distribuição clara de papéis. Na 9ª posição, encontramos o papagaio cinzento africano, também conhecido como jacó. Se o Kea é um gênio da engenharia, o jacó é o equivalente no raciocínio verbal e conceptual. O mais famoso deles, o papagaio Alex, demonstrou sob a orientação da doutora Irene Pepperberg um nível de inteligência comparável ao de uma criança de 5 anos. Alex não se limitava a imitar palavras. Ele compreendia o seu significado. Ele conhecia mais de 100 palavras, conseguia distinguir cores, formas, materiais e a quantidade de objetos. Conseguia responder a perguntas como: qual objeto é verde e de madeira? Ele até inventou a sua própria palavra para maçã, bannery, uma junção de banana e cereja, combinando termos que já conhecia. Alex compreendia o conceito de zero, uma ideia matemática extremamente complexa. As suas capacidades provaram que ter cérebros de pássaro é, na verdade, um elogio, e não um insulto. Na 8ª posição do nosso ranking, encontramos o orangotango. Estes homens da floresta, ruivos, são muitas vezes eclipsados pelos seus primos mais populares, os chimpanzés. Mas a verdade é que o seu intelecto não é menos notável. Os orangotangos são grandes pensadores e mestres em estratégia. Eles preferem uma vida mais isolada, e essa solidão exige uma maior autonomia na resolução de problemas. São exímios no uso de ferramentas. Na natureza, usam galhos para criar acessórios que lhes permitem extrair insetos da casca das árvores ou sementes de frutos mais espinhosos. Usam folhas grandes como guarda-chuvas quando chove, ou como verdadeiras chávenas para beber água. Nos jardins zoológicos, são famosos pela sua destreza em abrir qualquer tipo de fecho e até em desmontar os seus próprios recintos. Eles são capazes de fazer planeamento a longo prazo. Por exemplo, um macho pode emitir o seu famoso grito longo para anunciar onde tenciona deslocar-se no dia seguinte, facilitando a localização pelas fêmeas. Esta capacidade demonstra uma clara compreensão do tempo e do futuro. A 7ª posição é dedicada ao elefante. O tamanho do seu cérebro fala por si. É, de longe, o maior cérebro entre todos os animais terrestres. Mas a inteligência não se resume ao tamanho. Os elefantes possuem uma memória incrível, daí a expressão popular, memória de elefante. Conseguem recordar a localização de pontos de água em vastíssimos territórios, e são capazes de reconhecer outros elefantes ou humanos, mesmo após décadas. Demonstram um comportamento social complexo, que inclui o luto pelos seus semelhantes falecidos. Observadores já viram elefantes regressar aos restos mortais dos seus companheiros, tocando carinhosamente nos ossos com a tromba. Os elefantes também são capazes de cooperar. Num teste,
2 elefantes tiveram de puxar as 2 pontas de uma corda ao mesmo tempo para ganharem uma guloseima. Perceberam rapidamente que era impossível completar a tarefa sozinhos e começaram a coordenar-se, esperando pacientemente pelo seu parceiro. Além disso, reconhecem-se no espelho, um sinal claro de autoconsciência. Em sexto lugar, encontramos o bonobo. Estes primatas são muitas vezes apelidados de hippies do reino animal, graças à sua natureza excepcionalmente pacífica. São parentes próximos dos chimpanzés, mas a sua estrutura social e inteligência apresentam características absolutamente únicas. Enquanto os chimpanzés tendem a resolver conflitos através da agressão, os bonobos recorrem a laços sociais e ao afeto. A sua inteligência manifesta-se numa incrível capacidade de empatia e na compreensão profunda das emoções alheias. O bonobo kanzi tornou-se uma verdadeira sensação no mundo científico. Ele dominou a linguagem dos símbolos num teclado especial, sem ter tido qualquer treino direto. Aprendeu apenas por observar os cientistas a tentar ensinar a sua mãe. Kanzi consegue entender frases complexas em inglês, apenas ouvindo. É capaz de executar comandos que nunca antes tinha escutado, como por exemplo, põe o sabonete na água. As suas capacidades linguísticas comprovam que os bonobos possuem os primeiros indícios de uma inteligência genuína. Quinto lugar. E é aqui que, finalmente, surgem os golfinhos, mais especificamente, os roazes. Sim, são inegavelmente inteligentes, mas não ocupam o primeiro lugar, como muita gente costuma pensar. O seu cérebro é complexo e grande, e a sua vida social é fascinante. Cada golfinho tem um sinal sonoro único, um verdadeiro nome, pelo qual é reconhecido pelos outros. Transmitem conhecimentos de geração em geração. Por exemplo, numa certa população, os golfinhos aprenderam a usar esponjas marinhas no nariz para se protegerem de pedras afiadas enquanto procuram comida no fundo do mar. Esta técnica é transmitida das mães para as filhas. Os golfinhos são capazes de pensamento abstrato, compreendem comandos baseados em gestos e conseguem até criar os seus próprios jogos. A sua capacidade de cooperação, comunicação complexa e autoconsciência também se reconhecem ao espelho, colocam-nos, sem dúvida, entre os seres mais inteligentes do planeta. Em quarto lugar, temos o chimpanzé, o nosso parente genético mais próximo, partilhando 98% do nosso ADN. A sua inteligência é uma das mais estudadas e é, de facto, impressionante. Os chimpanzés criam e utilizam uma vasta gama de ferramentas, desde paus para a caça de térmitas e pedras para partir nozes, até folhas mastigadas que funcionam como esponjas para recolher água. São capazes de intrigas políticas complexas, formam coligações, chegam a derrubar líderes e usam o engano para alcançar os seus objetivos. Possuem os primórdios da cultura. Em diferentes grupos de chimpanzés, são utilizados instrumentos e táticas de caça variados, transmitidos através da aprendizagem. Além disso, demonstram uma memória de curto prazo fenomenal, superando, em grande parte, a memória humana. Em testes de memorização da localização de números num ecrã, os jovens chimpanzés apresentam resultados inatingíveis para a maioria dos adultos. A sua complexa vida social e as suas capacidades cognitivas tornam-nos nossos concorrentes diretos pelo título de o primata mais inteligente. Chegamos aos 3 primeiros, e a medalha de bronze vai para o polvo. Esta criatura quebra todas as nossas concessões sobre o que é a inteligência. Não tem esqueleto, o seu sangue é azul e possui 3 corações. Mas o mais surpreendente de tudo é o seu sistema nervoso. 2/3 dos neurônios do polvo não estão no cérebro, mas sim nos tentáculos. Cada tentáculo pode agir e tomar decisões de forma autônoma. Os polvos são gênios da fuga, capazes de se espremerem por aberturas minúsculas, de desenroscar tampas de frascos por dentro e de desmontar os sistemas de filtragem dos aquários. Têm uma memória excelente, conseguem distinguir pessoas e desenvolver simpatia ou antipatia por elas.
São capazes de brincar e de usar ferramentas. Por exemplo, carregam consigo metades de cascas de coco para, em caso de perigo, se juntarem nelas, usando-as como um abrigo portátil. A sua inteligência é tão estranha à nossa que os cientistas a descrevem como uma mente alienígena no nosso próprio planeta. A medalha de prata do nosso ranking vai para o corvo. Se pensava que ter cérebro de passarinho era sinônimo de falta de inteligência, enganou-se profundamente. O cérebro do corvo, quando comparado com o tamanho do seu corpo, é comparável ao de um chimpanzé. Estas aves demonstram uma inteligência que deixa os cientistas perplexos. Eles compreendem relações de causa e efeito ao nível de uma criança pequena. O famoso experimento do tubo, onde um petisco flutua, prova isso. O corvo percebe que tem de deitar pedras no tubo para fazer subir o nível da água e assim alcançar a comida. São capazes de fazer planeamento a longo prazo, com múltiplas etapas. Num estudo, um corvo teve de completar 3 ações seguidas, usando ferramentas diferentes, para conseguir a recompensa e fê-lo logo à primeira tentativa. Memorizam rostos de humanos e são capazes de se vingar dos seus agressores durante anos. Mas transmitem essa informação aos seus semelhantes. A sua capacidade de análise, planeamento e transmissão social de conhecimento faz deles verdadeiros intelectuais alados. Para o primeiro lugar, temos o animal que muitos cientistas consideram ser o mais inteligente do planeta, com um nível de raciocínio apenas superado pelo nosso. Estamos a falar do corvo da Nova Caledônia. Sim, é mais um corvo, mas esta é uma espécie extraordinária que merece, sem dúvida, o nosso primeiro lugar. Estas aves são mestres incomparáveis na criação de ferramentas no meio selvagem. Elas não se limitam a usar paus que encontram, elas modificam-nos ativamente. Quebram ramos com um comprimento específico, dobram-nos para criar ganchos e fazem serrilhas nas folhas para fabricar serras improvisadas para extrair insetos. Mais impressionante ainda, eles conseguem criar ferramentas a partir de outras ferramentas. Em testes de laboratório, um corvo conseguiu usar um pau curto para alcançar um pau mais comprido, e depois, usar o pau mais comprido para finalmente alcançar a comida. Isto exige uma compreensão das propriedades dos objetos e a capacidade de construir cadeias lógicas complexas. Eles chegam mesmo a transmitir estas habilidades às crias, formando uma verdadeira cultura aviária. A sua capacidade de inovar e criar tecnologias complexas a partir de meios rudimentares coloca-os no topo do nosso pódio intelectual. São a prova viva de que uma grande inteligência não exige o grande cérebro de um primata. Chegamos ao fim do nosso ranking. Desde as lontras marinhas, que usam pedras como ferramentas, até aos corvos da Nova Caledônia, que constroem instrumentos complexos, podemos ver quão diversa e surpreendente é a inteligência no reino animal. A principal conclusão que podemos tirar é que a inteligência não se resume a ter um cérebro grande ou a capacidade de fala. É sobre flexibilidade mental, a capacidade de adaptação, a resolução de problemas e o desenvolvimento de complexas ligações sociais. E, como vimos, embora os golfinhos e os chimpanzés sejam incrivelmente inteligentes, eles partilham o pódio com polvos e corvos, cujas mentes evoluíram por caminhos completamente distintos. O mundo natural está cheio de verdadeiros gênios, e estamos apenas a começar a compreender a profundidade das suas capacidades. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo até ao fim. Se ele vos fez olhar de forma diferente para o mundo que vos rodeia, não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever o canal para não perderem as próximas descobertas incríveis. Ativem o sino das notificações para serem os primeiros a saber quando publicarmos o nosso próximo episódio. E agora, a pergunta mais importante. Qual foi o animal da nossa lista que vos surpreendeu mais? E o vosso palpite inicial coincidiu com o nosso topo? Espero os vossos comentários.